Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para o nosso café mais do que especial. É dia de semifinal da Copa do Brasil. Você que levantou cedo, levantou naquela ansiedade. Vamos falar sobre o jogo, sobre a sede náutica que abre as portas para o sócio do Vasco, para os convidados, para assistir na Fan House. É, notícia boa. E a torcida, hein? Nem dormiu. Torcida organizada fazendo festa, organizando a festa no Maracanã. Vamos explicar o que vai acontecer hoje lá no estádio jornalista Mário Filho. E claro, vamos falar muito sobre esse grande jogo, porque para mim é o jogo mais importante da temporada. Vamos falar do futuro, porque novos tempos se aproximam do Vasco, com a reforma de São Januário, com o contrato assinado, divulgado pela Nike, com a RJ para ser homologada. Quem sabe um título da Copa do Brasil. Um 2026 que parece que vem diferente. Peça você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante. Se você curte o nosso canal, deixar o like é fundamental para que o YouTube entregue esse conteúdo para outros vascaínos. Comenta quanto vai ser o jogo, já manda o seu palpite. Hoje tem KTO, tem Odão. Vou dar 2 dicas para você hoje, hein? Compartilha para geral e, claro, se inscreve no nosso canal. Mais de 232 mil apaixonados. Hoje vamos ultrapassar 233. Quem sabe com uma grande vitória a gente vai até 235, fazendo um recorde de audiência. Então vamos juntos? Muito obrigado pelo seu carinho, cara. De imediato já estou colocando esse vídeo aqui. Está lá no Instagram da Força Jovem, o presidente Fabinho e vários integrantes, inclusive um convidado da Galocura, parceiro do Vasco da Gama, organizando um mosaico fantástico. Lá na rede social da Força Jovem tem as orientações para você que vai no setor norte. O Vasco lotou setor norte, oeste, leste, o sul ainda não acabou, que é o setor do Fluminense, por N motivos, ou porque os caras estão com medo, tem alguns que estão com a soberba. Favorito, ontem o Cruzeiro caiu, favorito contra o Corinthians. Perdeu o primeiro confronto, mas enfim, cada um com seus problemas. Fato é que o setor norte estará lotado, a bola vai rolar às 8 da noite, e há orientações para você chegar cedo, claro, tomar logo o seu assento ali, garantir sua vaga na festa, para não ficar buraco, porque minutos antes do time entrar, você vai encher um balão, né? Vai criar ali, e a galera mostrando para vocês, vai subir um 3D, então ele vai compor o cenário com esse 3D, que dizem que está um espetáculo, com quem eu já conversei, e esse vídeo já dá um spoiler. Aí ontem à noite eles já estavam no Maracanã montando, e depois tem as bobinas para você atirar no campo, como antigamente tinha o papel higiênico. Então, gente, não perde tempo, mas tem toda uma ordem, né, para essa festa ficar bonita. Sobe o mosaico, levanta o balão, 2 minutinhos antes do time entrar em campo, entrou em campo, bobina lá no campo para dar aquela força. Muitos integrantes da Força Jovem de outras torcidas vão caminhando de São Januário até o Maracanã para mostrar apoio total. Gente, tudo que tem sido feito nesses últimos dias, o que o torcedor está vivendo, o que o torcedor vai fazer no Maracanã logo mais, e eu estarei lá transmitindo para você, mostrando essa festa também para quem não puder ir, obviamente, ao estádio. Serão milhões acompanhando a nossa transmissão, que eu tenho certeza que hoje vai bater recorde de audiência. Eu quero dizer o seguinte, gente, a torcida, mais uma vez, está fazendo a sua parte. Agora é dentro de campo responder. A diretoria, fora de campo, também está fazendo a sua parte, com salários em dia, com uma estrutura melhor, com o 13º já antecipado. A primeira parcela de novembro não foi paga no dia 30 de novembro, foi paga antes, com um novo fornecedor de material esportivo para trazer novas receitas para o clube, com negociação para patrocinador master, enfim. Cara, todo mundo está fazendo a sua parte, ou quase todo mundo. Agora é com você, jogador. Os jogadores do Vasco precisam fazer a sua parte para, no mínimo, retribuir. E eu duvido que isso não contagie um jogador profissional. Um cara que tem sangue nas veias. Entrar no Maracanã hoje, olhar para o Maracanã, vai olhar para o lado, entrou em campo, para a esquerda, lotado vascaíno, leste, lotado, aqui à direita, espaço, olha para trás, oeste, lotado, é vascaíno pra cacete. Amigo, sem estar no Maracanã hoje, eu arrisco dizer
que a cada 10 torcedores que estarão lá, 7 são vascaínos, ou seja, 70% do estádio será nosso. Porra! E dentro de campo? Entrega, luta, disposição, não tem bola perdida. Não dá para entregar isso, não? Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma, Thiago Mendes, Barros, Coutinho, Andrés, Ryan e Nuno. Pô, vai dizer que esse time não dá para jogar bem e conquistar um grande resultado hoje? Por que não? Por que não? Nós já vimos esse time jogar bem. Ah, mas ultimamente não está jogando. Mas, amigo, a gente vai ficar jogando mal até acabar o ano? Ou o sobe e desce, agora é hora de subir? Eu confio num bom resultado hoje. Quem sabe? Lá no nosso grupo do WhatsApp VIP, que aliás vou convidar você para participar, o Jader mandou um 3-0. Empolgado, ok. Mas por que não repetir um 2-0? Aliás, no nosso grupo... Bom, o Vasco vai abrir a sua sede náutica para a primeira experiência da Vasco Fun House, para convidados e sócios do clube. Aliás, quem não tem ingresso, assiste lá. A partir das 4 da tarde vai rolar DJ e tal, comes e bebes, aquilo tudo. A experiência... Ah, Fábio, mas eu tenho ingresso. Então dá uma passada lá, faz o pré-jogo na nossa Fun House e depois segue para o Maracanã. Aliás, ontem, conversando com meu amigo e irmão Zé Colmeia, um beijo, Zé, que está se recuperando de uma cirurgia. A gente estava relembrando aquela nossa caminhada junto, né, com o torcedor, de vaquinha, né? Todo mundo ajudando, contribuindo. Eu contribuí, não só financeiramente, como divulgação aqui no canal. E estou à disposição, a hora que a diretoria do Vasco quiser fazer de novo, chamar o Zé Colmeia, enfim. Mas o Zé estava muito feliz, falou, pô, Peixe, tu viu? O Vasco vai fazer a Fan House, que maneiro, né, cara? Que bom que a gente deixou esse legado para que a diretoria pudesse abrir as portas da nossa sede náutica em condições para receber o torcedor. Muito legal, cara. Eu acho que não pode ter revanchismo, ter inimigos, somos todos vascaínos. Então, nosso trabalho lá feito por você que também apoiou, de alguma forma divulgando nos grupos, ou contribuindo financeiramente, ou indo lá para a sede, tocar o barco lá como os artistas da colina, o engenheiro Márcio Machado e tantas outras figuras, né? Pessoal que ajudou, contribuiu também com a parte alimentar. Gente, é muita gente para eu citar nome a nome, mas o Zé Colmeia capitaneou esse projeto e está muito feliz e com toda razão, porque abrir a sede náutica para o torcedor é fantástico. Bom, vamos falar sobre o jogo, né? Falei um pouquinho, mas quero lembrar você que hoje o time está mais do que preparado, a festa está preparada, a sua presença está confirmada. Agora, meus amigos, é rolar a bola 8 da noite e o time fazer jus a nossa camisa com honra e respeito. O que passou, passou. Daqui para frente restam 4 jogos para terminar a temporada. Hoje, domingo, quarta que vem e domingo. Quem topa? Quem fecha comigo? 4 jogos. 77 milhões em disputa. Vai ser o tema do nosso tema na conta KTO. 1 da tarde tem a resenha hoje, porque ontem não rolou. Hoje vai rolar com o Rei Kraus. Fechado? Grande abraço. Pode descansar um pouquinho, meio-dia não, hoje é 1h. Tem programa e depois transmissão direto do Maracanã pra gente gritar casaca, 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 gol deles! E empurrar o time do Vasco. A nossa parte a gente vai fazer. Espero que dentro de campo, você, jogador do Vasco, não nos decepcione. Grande abraço e até mais tarde. Bom, o ano de 2026, ele está sendo desenhado de forma bem interessante. Ontem, o perfil da Nike, o Nike Football, explodiu, né? Em 12 horas, batemos mais de 7,5 milhões de visualizações. Nenhuma publicação desse perfil, dedicada ao futebol da Nike, bateu esse número tão expressivo. Para que você tenha uma ideia, torcedor, o Galo, que há mais ou menos 2 semanas anunciou a sua nova parceria, o contrato com a Nike, tem mais ou menos 2,5 milhões de visualizações. O Vasco, cara, é impressionante. 3 vezes mais em 12 horas. Isso só mostra a força do torcedor. Isso só mostra o quanto as pesquisas estão furadas. O Vasco, como 5ª torcida com 10 milhões de torcedores, realmente é muito pouco. É óbvio que você vai dizer assim, pô, Fábio, mas a Vasco TV, por exemplo, que é o produto oficial do Vasco, não tem 2 milhões de inscritos. O perfil... Gente, existem outros fatores que devem ser levados em consideração. Nem todo mundo tem acesso à internet,
Nem todo mundo dos 10 ou 15 milhões, eu trabalho no valor de 15 milhões, tá? No número de 15 milhões. Mas nem todo mundo se inscreve realmente, acompanha. A gente vê por aqui o nosso canal. O nosso canal é para ter só não, é gente pra cacete, mas vamos lá, 231 mil apaixonados, batendo aí 232 mil, é para ter mais. Mas às vezes a pessoa assiste o vídeo, não se inscreve, não deixa o like, não comenta, não engaja. E aí o número final é o que fica. Claro que na empolgação, e o torcedor ontem estava muito empolgado com o novo contrato, ele vai deixando as suas mensagens, vai deixando o seu engajamento. Mas no dia a dia, na correria, às vezes apenas assiste. É um ótimo engajamento a visualização, mas não necessariamente ele é o único. Precisa de outros, como curtir, comentar, compartilhar. É o que eu sempre peço aqui, reforço sempre nos nossos vídeos. Mas fato é que batemos mais de 7 milhões e meio de visualizações em 12 horas. 3 vezes mais o Galo em 2 semanas. Contrato assinado. Serão 7 anos, 5 mais 2. O Vasco tem nessa longa parceria números bem expressivos. Os 42 milhões que eu divulguei ontem, sigo aqui porque são metas tangíveis, são metas alcançáveis para que o Vasco chegue nesta marca de 42 milhões, que pode ser ultrapassada em caso de títulos, em caso de chegada a grandes competições, esses números podem ter bônus. Então, meus amigos, é um contrato muito melhor do que o da Capa, que anteriormente pagava 600 mil fixo mais 13% em royalties. O Vasco não tinha uma arrecadação de 1,5 milhão por mês. Esquece. Porra, você está pulando para de cara 35, podendo chegar a 42 ou mais. Então, assim, gente, os números iniciais já foram comemorados por ambos os lados, essas visualizações, esse engajamento do torcedor, mostrando a força que vai ser. Primeira camisa que vai ser entregue nas lojas será a preta. O que me passaram, né, que eu soube através de pessoas do ramo, será uma camisa com gola preta, inclusive. O mesmo acontecendo com gola a camisa branca. Mas vamos aguardar. Quem viu rapidamente disse, olha, não lembro se tem a faixa ou não diagonal. Aí recebi a informação que não tem a faixa diagonal atrás, porque nesse primeiro momento, na fabricação das camisas, não será possível colocar a faixa diagonal. E aí o enxoval vai ser entregue ao longo desse primeiro semestre aos lojistas. Bom, sinalizei novos tempos porque vamos falar de São Januário, falar de RJ, vamos falar de possibilidade de compra da SAF, como falei da Nike. Vou falar da preparação também para o jogo de amanhã. Estarei no Maracanã com a família para empurrar o nosso time, claro. Mas antes, ontem falei sobre as negociações que seguem em relação a Crefisa, novo investidor. E eu tenho uma notícia exclusiva para trazer para você. Ryan é patrocinado pela Nike, Felipe Coutinho também, Verrete também. Aliás, a narração do vídeo ontem foi do Ryan, né, no anúncio oficial da Nike com o Vasco. E ontem eu recebi a seguinte informação. Não está descartada a possibilidade pelo Vasco de um novo DIP, que é um novo empréstimo para manter o Ryan mais um tempo, ou seja, ele ficar até o final do ano. Com quem conversei, ponderei. Falei, cara, isso me lembra muito Neymar, no início de carreira do Santos, que o Santos fez de tudo para vendê-lo um pouco mais para frente ao Barcelona. E o título que ele conseguiu de revelação do ano, né, o carimbo, isso só vai performando ele e melhorando um potencial valor de venda. Né? O Vasco hoje trabalha com a estimativa entre 30 e 35, podendo chegar a 40 com bônus, com metas e tal, mas já trabalha com a possibilidade real da renovação de contrato, que deve acontecer até o final do ano. O contrato termina em 26, a ideia é que vá até 28, com possibilidade de ir até 29, mas para que ele se mantenha no ano que vem no Vasco, e principalmente o Vasco chegando a Libertadores, um novo empréstimo e provavelmente com a Crefisa será feito. Novos tempos estão chegando.
dinheiro entrando via Nike, via Jeep, que pode virar compra de ações lá na frente, abertura de novas negociações como patrocinador master, novos valores das propriedades da nossa camisa. O Vasco renovou com o BMG em outro nível, em outro valor. O Vasco tem o potencial construtivo que está para acontecer a qualquer momento e as obras iniciarem até o primeiro semestre do ano que vem. Venda de camarote, venda de name right, ou seja, o Vasco vai potencializando as suas receitas. Isso sem falar na possibilidade real, porque vai disputar a semifinal e pode bater campeão da Copa do Brasil, faturando 77 milhões de reais. Além disso, a vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, a disputa da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, que dá ao campeão, salvo engano, 5 milhões de reais. Então o Vasco vai somando. Novos tempos. É o que eu digo. Ah, mas esse time não é confiável. Verdade. Mas eu duvido que esses jogadores que hoje defendem a camisa do Vasco não olhem esses números de engajamento, torcida lotando amanhã o Maracanã e sintam, porra, meu irmão, eu tenho que correr. É o mínimo que eu tenho que oferecer para esse cara que vai ao Maracanã amanhã. Empurrar o Vasco. O Puma deve ser a única novidade, ou o Vitor Luiz, na vaga do Piton, restando o time aquele que nós já conhecemos. Joguem como nós torcemos, como nós empurramos vocês na arquibancada, na rede social e através do engajamento, do lançamento da nova camisa, da nova parceria. Isso mostra a nossa força. Vocês têm que apenas retribuir em campo. E assim eu espero que amanhã, no Maracanã, eu grite: casaca! O outro lado tá soberbo. Cada um com seus problemas. Grande abraço e até amanhã.